O papo de ponta, ele existe há 20 anos. Ele sempre foi restrito aos professores, ou seja, a gente terminava de dar aula e a gente sentava ali na frente e rolava essa resenha. A gente batia esse papo aqui, que é muito técnico, né? Não é todo mundo que gosta de escutar, mas aí tem gente que gosta que não tinha privilégio de estar ali com a gente. As esposas não entendiam, né? Aí a gente terminava as aulas 10h40 e às vezes ficava na Tecnoponto até 1h da manhã com esse papo que a gente está fazendo aqui. E era contando como foi, o que ensinou, o que aprendeu, enfim. Eu lembro desse negócio que o Anderson falou que as esposas não gostavam, que eu era criancinha, ficava lá embaixo na frente do... Ai, qual é o nome daquele restaurante? O Vasquez. A gente ficava lá na frente do Vasquez e a minha mãe bufando e eu lá criancinha e ele lá no papo de ponta até a tarde, a gente lá esperando ele descer. Então, o papo de ponta, ele é nativo da Tecnoponta, ele vem junto com a criação da Tecnoponta, esse assunto, essa resenha que a gente tem aqui. Quando começou a pandemia, no Backsite nós fizemos um projeto chamado Pelotão de Empresários contra a Covid-19. E o Pelotão tinha um formato e nós estávamos nesse momento, ou seja, a Tecnoponta pausada por conta da pandemia e o Backsite fazendo o Pelotão com uma finalidade específica. E aí nós chegamos e montamos esse estúdio para começar a fazer o papo de ponta, que seria aquilo que estávamos fazendo no Backside do Pelotão com a resenha da Tecnoponta. Agora, daqui para frente, é o que a gente vai ver. Não, por que o Mike está no virtual? Então, eu vou abrir aqui a imagem do local onde está o Mike. Então, o Mike ele está nesse espaço, que foi um espaço criado justamente para dar a condição, o que é o fundo verde, ou chroma key, que dá a condição de você nichar a conversa ou nichar aquilo que você quer apresentar nesse local. A gente estava falando dos nichos agora há pouco. Então, se eu quiser falar de pesca, eu posso colocar aqui uma lagoa, um barquinho. E se eu quiser falar como ele disse, da NASA, né? Eu poderia colocar um espaço. Então, o Mike, nesse momento, está nesse estúdio virtual, presente também no nosso estúdio, e que nos deu condição de também expandir este padrão de layout para o Brasil inteiro. Sim. Então, a gente conseguiu, a partir disto, que não é novidade para ninguém, mas a gente conseguiu, a partir disso, expandir essa possibilidade. Se qualquer aluno que estiver fazendo um curso, exceto Portugal, que tem o seu próprio estúdio, ele vai estar vendo nas unidades pelo Brasil o mesmo estúdio de aula que tem na unidade de Santos e onde eu estou aqui, que não é virtual, também é físico, a unidade de São Paulo. Ô Anderson, acho que é legal só para contextualizar, para explicar um pouco, que essa estrutura que a gente está vendo, que a gente tem aqui com esse fundo verde, é o que as televisões usam por aí, muita gente não sabe, né? Tem televisões que transmitem para regiões, para estados, enfim, e às vezes tem 1 ou 2 espaços de cenário só, mas eles têm 4, 5, 6 programas. Por que eles têm essa condição? Porque eles têm isso aqui que a gente tem. Então, o que a gente tem, as grandes empresas de comunicação também utilizam. Sim. Mas essa sala não é só para gravação do papo de ponta, ela é uma sala de aula também, né? Ela é para gravação do papo de ponta, para gravação de aula, para gravação de material de... Depois, se você conseguir pegar o vídeo do Jovino, só um pedacinho para poder mostrar, produção de conteúdo da Tecnoponta, vídeo é feito nessa sala, é uma sala bem legal. É um estúdio completo. Aí chama de sala 7. Isso, eu vou mostrar então esse outro lado desse estúdio. Então, esta imagem aqui é a imagem que o Mike está vendo nesse momento. Boa. Então, é o outro lado do estúdio. Seria, se o Emerson fosse contar a história do Backsite, ele faria... Esse é o Backsite, é o stage. Ele fala, exatamente, esse é o Backsite, é o outro lado, é o que está por trás da construção daquilo que todo mundo está vendo. Esse é o Backsite. Essa é a história do nome... A gente vai ter que criar uma história para Tecnoponta depois, né? Sim. Os cursos de fotografia e videomaker são feitos aí? Exatamente. Estão aqui também. Exatamente no mesmo local. Eu vou tentar extrair aqui, enquanto a gente bate papo, imagens, por exemplo, do curso de fotografia nesse mesmo espaço.
e a gente continua, vamos ver se a gente consegue chegar nisso. Vamos primeiro nessas do próprio papo de ponta mesmo, Anderson. Deixa. Vamos lá. Então eu vou começar a passar. Eu vou começar a passar aqui, vocês vão seguindo, tá? Tá bom. Então o Mike está nesse local que tem este fundo. Esse agora é o espaço do Carlinhos. Fale aí, Carlinhos, sobre ele. Japão, né? Japão. Isso. Esse é um espaço que ele nasceu aos poucos, né? Na verdade, esse monitor que está na esquerda é o monitor da minha primeira máquina, quando eu fui convidado para fazer parte da equipe do Instituto Maria da Penha. Era com um Windowsinho velhinho, que eu trabalhava. Aí eu comprei o primeiro Mac, que tinha uma tela menor, e aí depois eu descobri que o Mac permitia que eu colocasse uma segunda tela, aí foi só alegria. Então aí tem várias coisas que foram adquiridas pelo caminho, né? Eu não tinha esse ring, né? Essa bolinha de iluminação que está na esquerda. Primeiro tinha só essa da direita que eu colocava na minha cara. Depois eu descobri que dava para editar, né, mais fácil o podcast com esse quadradinho que está perto da lâmpada na direita. Eu comecei com o microfone do telefone, depois eu fui para um microfone ótimo, né, para um microfone USB, e eu percebi depois que você trabalhar com uma interface de áudio, que é esse aparelho vermelho que está perto do post-it verde, facilita, porque ele deixa você ouvir. A galera que está vendo no YouTube, eu estou com um fone de ouvido de estúdio, que você não força tanto a voz, porque você está se ouvindo, você não fica gritando para tentar se comunicar com o outro. Muito lindo, só que aí quando eu fui fazer live não funcionou, porque na pandemia eu precisava ligar a bateria, que está aqui nas minhas costas, violão, voz, eu tive que comprar uma mesa de som para passar pela interface. Então aí foi a história que o Emerson falou do você aprender fazendo. E aí eu fui botando cabeça. No monitor da direita aí tem um site aberto aí, foi um site que eu aprendi a fazer na unha também, fuçando, xeretando. E hoje eu já estou começando a entrar na realidade de prestar serviço já usando esse conhecimento que eu adquiri aí nos últimos 4 anos, meio que na raça. Mas aí são pedaços de histórias, né, que a gente tem aí nessa mesa. Legal, aqui eu vou deixar para depois. Aqui nasceu tudo. Sim. E eu vou correr até o último, depois eu volto, passo a palavra para o Emerson, tá? Tá bom. Aqui essa é a visão do que eu estou vendo. Estamos todos aqui. E o que você enxerga atrás de mim, tá aqui, o Tecnoponta Treinamentos, mas essa é a minha visão. Se eu levantar um pouquinho aqui, pode ser que você veja uma obra, que você veja outras salas em construção, porque a Tecnoponta e o Emerson, a única coisa que não muda para ele é que haja mudança. Então, a única coisa que permanece sem mudanças é a mania de fazer mudanças. Exatamente. Então a gente está em mudança o tempo todo. A gente está testando, vendo que não funcionou e muda e testa de novo e vendo que não funcionou. Algumas pessoas não entendem, às vezes, tudo isso, né, Emerson? E fala, caramba, você vai mudar de novo? Não vou mudar porque não ficou bom. E a gente não tem por que ficar com algo que não ficou bom. Algumas pessoas falam assim para mim, mas a gente mudou isso ontem. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Não vamos explicar. Não, e eu fiquei mó chateada, porque ontem eu falei assim, olha, vamos mudar isso aqui, porque dessa forma que fica melhor na linha de raciocínio e tal. Aí ele, beleza. Aí eu fui falar com o Vitor, né, que é o gerente lá do Backside, coordenador. Olha, tem que mudar isso aqui, tá? Está autorizado pelo Emerson. Aí ele não acreditou em mim, foi falar com o Emerson pra ver se podia mesmo. Aí eu falei, não, pode ir, né? Tá liberado. Beleza. Aí ele me assim, ó, mudei, hein? Tipo, ele tava totalmente desacreditado na minha palavra. Aí, beleza. Aí quando chegar hoje, o Emerson fala, olha, vou mudar de volta. Não, ai, que ódio. Você tá equivocada. Não é vou mudar de volta, é mudar novamente para outro formato que não é o que estava de volta. Não deu nem 24 horas o negócio. Mas não é a mesma coisa. Não deu nem tempo de testar. Mas não é a mesma coisa que estava. Eu testei e não gostei. Eu vou contar uma história aqui, bem rapidinho, mas aí eu vou já dar a palavra para o Emerson para deixar ele explicar. A Thaís, que é uma das diretoras, e eu posso dizer, de repente, que manda bastante, inclusive. Sim. Opa, ela foi para Portugal. Manda tudo. Ela foi para Portugal. Manda rude. E esta sala aqui não era essa sala.
e ela vai voltar de Portugal e ver essa sala de outro jeito. Palavra para o Emerson, se explica aí, Emerson. Essa é o estúdio do Papo de Ponta 22, né? Para poder fazer as nossas gravações daqui para frente, a próxima temporada vai ser gravado aí. E ele deixa de ser com formato em cada uma num estúdio para ser todo mundo junto, né? Só vai ficar em estúdio se tiver algum convidado fora, por exemplo, se eu estiver falando com a Laís, por exemplo, que ela vai estar em Portugal, ou estiver falando com alguém do Japão, mas os convidados vão vir agora para poder fazer nesse formato. Aí, se Deus quiser... Se Deus quiser não, já tá querendo, né? Vai tá aqui. Já vai ser aí. E aí, o backside desse formato é isso aqui. Sim. E o Carlinhos tem uma influência muito grande nesse estado, né? Nesse formato. Total. Cada peça. Em cada peça, ele foi sugerindo cada uma das peças, né? Tanto destes equipamentos, formato de iluminação, como produzir a mesa. E ontem eu me vi numa situação bastante engraçada, né? O que eu fiz ontem? Eu botei o setup aqui do Papo de Ponta, coloquei na tela um podcast qualquer, uma entrevista qualquer, e eu comecei a simular a transmissão daquele podcast. Então, quando trocava de convidado, eu trocava de imagem. Quando trocava quando entrevistado ou entrevistador, eu trocava de imagem. Quando vinha uma publicidade, eu jogava a publicidade. Quando era abertura, eu jogava a abertura. Porque eu me passei na seguinte condição: como é que eu vou aprender a fazer a operação nisso, a não ser operando? Na Tecnoponta. Eu nunca joguei videogame. Aliás, eu joguei videogame quando eu tinha um telejogo há 40 anos atrás. Ô, Anderson, como é que você vai aprender? Você vai aprender na Tecnoponta. Exatamente. Como é que você vai saber o que é porta? Você vai ter que vir na Tecnoponta para aprender, ué. Se você aprendeu onde? Tecnoponta. É lógico, é óbvio. Entendeu? O trabalho ensina. E eu vou dizer pro Carlinhos o seguinte: o Carlinhos vai ser o nosso professor de podcast. Ele vai estar no Japão, os alunos podem estar presencial e eu faço o papel de braço dele tranquilamente nas aulas, tá?